Fala, família PodPay, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Lembrando aqui daquele nosso ecossistema de diálogo, né, entre o agronegócio, mercado financeiro e o meio náutico. Para isso, hoje teremos um convidado um tanto quanto especial. Não é mesmo, Márcio? É isso aí, Matheus. PodPay pode chegar. Olha, eu diria que hoje é realmente um episódio muito especial. Pode pegar sua pipoca, alguma coisa para beber, colocar o PodPay no ouvido para você, ou, né, acabar entrando nesse bate-papo, emergindo nesse nosso tema, que é o agronegócio brasileiro, ou então vendo através do videocast no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Matheus, eu essa semana recebi a ligação de um grande produtor rural do Mato Grosso me pedindo algumas informações do agro, né, aqui nos Estados Unidos, Brasil, enfim. Eu passei essas informações para ele, ele me devolveu. Eu vou até ler aqui a mensagem rapidamente. Ele disse assim, ó, quer ver? Ele me respondeu. Depois de eu passar as informações, ele disse assim: Márcio, muito obrigado. Se eu for ter que pagar essas informações, elas valem milhões. E deu uma risadinha aqui, né, no nosso WhatsApp. Hoje, Matheus, se nós tivermos que pagar as informações que nós vamos receber, meu amigo, elas valem bilhões, viu? Porque o nosso convidado especial é o Dr. Roberto Rodrigues, meu amigo, ex-ministro da Agricultura, uma sumidade no agro e, além de tudo, alguém que a gente respeita muito. Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo Roberto Rodrigues. Seja bem-vindo. Márcio, eu agradeço a você e tanta gentileza, só atribuo a uma condição: a antiguidade minha. De modo que muito obrigado pelas palavras tão amáveis que você e o Matheus colocaram aí. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito bom, muito bem. Bom, eu acho que esse, na verdade, é um assunto que a gente discute há muito tempo. O senhor, né, dedica a sua vida ao agronegócio brasileiro e é também uma referência nesse assunto. Mas a gente sabe que há aí sempre houve, né, alguns entraves que precisam ser desmistificados, e é por isso que às vezes essa roda de bate-papo é tão importante. Agora, em 2021, eu vou lhe falar de uma experiência que eu tive com o AgroLab Amazônia, onde eu estava mediando o evento, que estava, inclusive, o então vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e também diversas personalidades, né, importantes do agro brasileiro. Ele que era o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e a gente estava falando dessa pauta, né, dessa agenda da Amazônia que é discutida no mundo inteiro. Qual que é a sua opinião quando a gente fala desse assunto, né, especialmente com produção agrícola do bioma amazônico, doutor Roberto Rodrigues? Ô, Márcio, eu me fundamento muito nas palavras do Aldo Rebelo, que é um conhecedor profundo da região, né? E tenho escutado muitas palavras dele, meu amigo pessoal, esteve aqui comigo algumas vezes em casa também. O Aldo diz o seguinte: o problema da Amazônia é que todos os temas que são tratados olhando para a Amazônia não olham para o Amazônida, não olham para os 25 ou 30 milhões de pessoas que estão lá, né? Então, todo mundo discute se vai preservar a floresta, se vai explorar uma área mineral, se vai explorar o petróleo na foz do Amazonas, o que vai ser feito, mas ninguém se preocupa com o Amazônida. Essa é a palavra que eu ouço do Aldo Rebelo com muita frequência, muita intensidade, né? Então, eu penso que se esse tema realmente prevalecer, é um problema e é uma pena. Nós temos que olhar é o homem, a civilização, o povo está lá. São milhares de pessoas, estão com poucas alternativas de renda. Na área da agricultura, então, Márcio, você colocou aí, nós temos lá algumas milhares de pequenos produtores, estão lá colocados há décadas e até hoje não têm o título de propriedade da terra. Sem título, não pode ter crédito rural, tem que oferecer com garantia o crédito rural. Sem crédito rural, como é que vão sobreviver? Cortam árvores e fazem coisas que são negativas do ponto de vista ambiental. Mas não tem alternativa. Então é preciso olhar primordialmente a população, a sociedade do Amazonas e fazer projetos que garantam empregos, riqueza e renda para esse povo. E aí tratar da exploração da maneira mais racional possível. Doutor Rodrigues, é muito importante a gente ter essa visão, de fato, voltada para o social, até corroborando com essa explicação do senhor. Eu estava lendo uma notícia na CNN, eles fizeram uma pesquisa em âmbito nacional e hoje, dentro dos pilares ali daquela temática ESG, 100% das pessoas consideraram que o mais importante seria essa pauta social, seguida por governança
e depois a pauta ambiental propriamente dita. Eu até queria fazer uma pergunta bem pessoal minha. Na época que o senhor foi ministro, você com certeza teve algumas experiências com líderes ali de estados estrangeiros. Como que é essa pauta lá? Há uma importação dessas doutrinas, dessas correntes estrangeiras aqui no Brasil também? Não sei se é uma importação disso, Matheus, mas existem realmente grupos estrangeiros, seja de governos, seja de organizações não governamentais, seja de empresários nas diversas regiões do mundo, que se interessam pela Amazônia do ponto de vista econômico, né? Exploração da questão mineral, da questão florestal, olhando para algum tipo de atividade agroflorestal que leve à exploração da madeira ou de produtos naturais que sejam importantes para a área de medicamentos, para a área de perfumaria, etc. Então, há interesses estrangeiros indiscutivelmente colocados naquela região. Por outro lado, também há muita gente lá de fora, como aqui também no Brasil, que tem uma legítima preocupação com a questão ambiental, né? E enxerga na Amazônia uma região quase que deve ser considerada quase como um santuário, né, para ser preservada a qualquer custo. Então, o que falta, me parece, é uma estratégia que incorpore as duas vertentes, a de caráter ambiental e a de caráter socioeconômico, para que a gente possa ter uma atividade produtiva que preserve os recursos naturais, de tal forma que a mata de pé valha mais do que deitada, que é um tema antigo que a gente discute há décadas, né? Então, não vejo uma intromissão negativa de fora, a não ser no caso de algumas ONGs que são absolutamente contrárias a qualquer atividade e, portanto, não tem preocupação com a questão social da Amazônia. Agora, doutor Roberto Rodrigues, por que eu vou justificar por que eu fiz, na verdade, a minha abertura ao lhe apresentar, né, para o nosso público, que dispensa, na verdade, apresentações, mas falando especificamente do valor de uma informação, que, a brincadeiras à parte, né, com relação ao lado financeiro, a minha opinião como jornalista sempre foi de que uma boa informação, uma informação de qualidade, ela é o melhor dos insumos, porque faz com que o produtor, o empresário rural, tome a melhor decisão naquele momento. E isso talvez seja a diferença entre lucro e prejuízo e até o andamento, né, subsistência do próprio negócio e do agronegócio como um todo. Partindo desse princípio, estamos na iminência de uma pesquisa, que na verdade já começou e está em andamento, e é uma pesquisa que desafios a internacionalização do agro brasileiro, que foi lançada pela CNA e pela Agroconsult. Qual que é a ideia dessa consulta? É justamente mapear os entraves, né, que dificultam o acesso do produtor rural, na verdade, ao mercado internacional. E aí eu queria saber onde, efetivamente, assim, na sua opinião, está o maior problema, né, o maior gargalo, o maior entrave do agro quando a gente fala sobre esse assunto, exportação. Bom, Márcio, eu quero fazer um comentário ligeiro sobre a sua introdução ao tema, né? A questão da informação, boa informação. Eu conheço você há alguns anos, décadas já, né? E você é um jornalista que prima pela informação com ética. Então, essa é a questão. A informação, para valer, para ser útil para qualquer pessoa, tem que ter ética, e não seja uma informação de caráter comercial com vertentes ou interesses pessoais. Você é um jornalista que olha a informação com ética. Então, quero comentá-lo por isso. Agora, na tua pergunta, Márcio, eu sempre digo que o que nós temos de oportunidade no mundo todo é extraordinário. Eu vejo que o mundo hoje se debate, Márcio, em três grandes questões centrais: segurança alimentar, segurança energética e a questão climática, a questão ambiental, caráter climático. Os três temas serão encaminhados através do agro. Mas qual agro? O agro do cinturão tropical do planeta, que pega toda a América Latina, toda a África subsaariana e uma parte da Ásia também. Essa região tropical do planeta é que vai ter o salto de produção
para alimentos, para energia renovável e vai cuidar das questões ambientais também. Essa é a região principal. Por quê? Porque é nela que existem áreas imensas a serem transformadas em atividade produtiva e a produtividade é muito baixa em relação ao resto do mundo. Então, é possível crescer horizontalmente e verticalmente com tecnologia de produtividade. Ao passo que o hemisfério norte também vai crescer, mas não na mesma proporção desse cinturão tropical. Esse cinturão tropical, por sua vez, tem necessariamente um lastro central, que é ciência, tecnologia, inovação. E nesse sentido, Márcio, a minha visão é que o Brasil detém a liderança absoluta desse processo. Nós somos o país que domou o Cerrado, e essa região toda tem ou savana, ou vegetações parecidas com o Cerrado, portanto, com uma aptidão semelhante ao nosso Cerrado, né? E, por outro lado, dominamos com tecnologias tropicais sustentáveis que permitem a exploração articulada, organizada, sem destruir os recursos naturais. Então, o Brasil deve ser o líder desse projeto de levar a humanidade, no século XXI, a solução para os 3 problemas centrais que ela vai enfrentar. Porém, agora entra a tua pergunta diretamente. Tudo isso passa por uma estratégia, né, Márcio? Você e eu já falamos sobre isso há 20 anos. Tem que ter uma estratégia de longo prazo. Que estratégia é essa? Uma estratégia que incorpora pelo menos 5 temas centrais. O primeiro deles é logística e infraestrutura. A agricultura brasileira, até os anos 70, era costeira, né? Nós importávamos 30% do que consumimos. Até que o Cerrado foi conquistado com medidas do Alisson Pornelli, então ministro da Agricultura, que criou o Polo Centro, o Prodecer, instrumentos que trouxeram, sobretudo gaúchos, uma liderança de um projeto de conquista centro-oeste do Cerrado, e o Cerrado virou o Maracanã, mas vai ser jogada a partir da final da Copa do Mundo da Alimentação. Mas foi para lá gente competente, foi para lá tecnologia, foi para lá gestão, foi dinheiro, financiamento, etc. Mas a infraestrutura não foi. A estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Nós estamos hoje sofrendo seriamente por causa desse problema de logística e estrutura. Então, esse é um tema, para mim, absolutamente crucial para a gente ganhar mais competitividade, né? E aí, obviamente, é uma questão que tem a ver com financiamento, com dinheiro. E o governo não tem dinheiro para isso. De modo que é preciso que haja parceria público-privada que leve investimentos em logística e infraestrutura. Para ter parceria público-privada, tem que ter segurança jurídica. O investidor ter coragem de investir. E aí, as reformas no Brasil são essenciais. A tributária, a fiscal, a reforma do Estado, etc. Então, primeiro tema, logística e infraestrutura. Segundo tema, tecnologia, como sempre. Nós avançamos. Os números são espetaculares, né, Márcio? Nos últimos 40 anos, a área plantada com grãos cresceu 100%, e a produção de grãos cresceu 470%, para 5 vezes mais. Tecnologia, ciência, inovação, né? Isso perdeu um pouco de apoio governamental, oficial. Nós precisamos cuidar muito da pesquisa. Hoje, o setor privado investe muito mais do que o público em pesquisa. O setor público tem que olhar cadeias produtivas mais frágeis, mais débeis. Então, logística, infraestrutura, tecnologia e inovação. Terceiro ponto, acordos comerciais. Nós podemos produzir 500 milhões de toneladas de grãos em 20 anos, a mais. Podemos. Mas vender para quem? Então, é essencial que tenhamos acordos comerciais com grandes países consumidores, com a China, com a Índia, com a Indonésia, com o Oriente Médio, com a África, para que esses mercados sejam garantidos para a produção. Não adianta nada aumentar a produção se não é para quem vender. Em agricultura, o que eu aprendi na minha vida, Márcio, é o seguinte: a escassez é um problema, você resolve em um ano. A abundância é um problema que demora muito mais tempo para ser resolvido. Eu sou de um tempo, inclusive, que eu vi café ser jogado no mar para baixar os estoques para o preço aumentar. Então, terceiro ponto, acordos comerciais que garantam o mercado. Um quarto ponto é política de renda no campo. O Brasil é um país grande do mundo que ainda não tem uma política de renda. Eu, quando ministro, você lembra disso, eu criei o seguro rural, criei os títulos do agronegócio, CSA, TLCA, o CRA, etc., para independizar o produtor rural do governo, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do governo, de maneira geral. Mas tudo isso precisa de mais recursos. O seguro rural, até hoje, financia 14% da agricultura brasileira, muito pouco, tem que fazer uma coisa muito maior. Então, tem que ter uma política pública voltada para a estabilização da renda no campo. O seguro rural é essencial para isso. Então, são 4 ou 5 temas fundamentais. O quinto seria a organização privada, e aqui vejo no cooperativismo um tema absolutamente
relevante, porque nós temos hoje no Brasil, Márcio, você sabe, é um estudo da Embrapa, que nós temos hoje no Brasil 5 milhões de propriedades rurais, das quais 1 milhão estão no mercado e produzem tudo que nós vendemos hoje no Brasil e no mundo inteirinho. 4 milhões estão fora do mercado. Tem que trazer esse pessoal para o mercado. E a única forma de fazer isso é com cooperativas. Então, esses 5 temas: tecnologia, infraestrutura logística, acordos comerciais, política de renda e organização com cooperativas, são a base de uma estratégia. Mas tudo isso é um pacote cujo papel de embrulho, cuja condição de vendável desse pacote se chama sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a base da competitividade para vender, para crescer mais no Brasil e no mundo, gerando emprego, riqueza e renda nos países tropicais do planeta. Essa pauta de sustentabilidade hoje ela está se tornando algo de extrema relevância em diversos setores ali, não só da economia, como também se tornou algo muito social. Então é uma pauta que as pessoas hoje procuram, né? Inclusive dentro do mercado financeiro. Então tem diversos clientes que já me procuram. Não, Matheus, bacana, eu quero investir no agronegócio, mas eu também quero, faço questão que seja uma empresa que tenha um selo ESG. Então, eu vejo que é uma necessidade não só interna aqui, nacional, como internacional, vem ganhando muita força. E com a sustentabilidade, a gente vê também que o incremento da tecnologia pode potencializar tudo isso. A gente começou a nossa conversa falando da Amazônia. Hoje, assim, o crédito de carbono é algo que assim, correlaciona-se com tudo isso que a gente está falando. É um grande potencial de renda ali para os produtores também, que tem grandes áreas ali na região norte. Eu tenho alguns clientes também que tiveram parte das suas propriedades ali desapropriadas ou embargadas ali por conta do Parque do Jalapão, e essa parte ecológica torna algo rentável para ele e interessante também do ponto de vista social, mais uma vez. Então hoje a gente considera ali não só a proteção, né, e a capacitação de retorno da flora, como também da fauna. Então, assim, há muitas possibilidades. Acredito que ainda falta muita informação para as pessoas. E dentro dessa parte dos acordos comerciais, já até correlacionando com isso que a gente está falando, eu queria entender como que hoje você vê uma potencialização desses acordos nessa temática específica. Vamos lá, eu vou te responder a pergunta, mas antes eu queria aproveitar a primeira parte do seu comentário, Matheus, quando você fala em sustentabilidade do agro brasileiro. O agro brasileiro é o mais sustentável da área tropical do planeta. Eu vou dar números para provar isso para você. Né? Eu falei há pouco o que cresceu a produção de grãos no Brasil em relação à área plantada. No Brasil, hoje, nós cultivamos no Brasil hoje 70 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são menos de 50, mas o Brasil é um país extraordinário, faz 2 e até 3 safras na mesma área no mesmo ano. Isso é uma coisa notável. Como você disse, Matheus, tecnologia gerada, que é a integração lavoura-pecuária floresta. Por exemplo, fui eu que lancei a economia da agricultura e hoje tem mais de 15 milhões de hectares no Brasil com essa atividade extremamente sustentável. Né? Hoje, nós temos, como eu disse, 70 milhões de hectares cultivando grão no Brasil, no mesmo ano. Se nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos há 30 anos atrás, precisaríamos de mais 104 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 104 milhões de hectares só com grãos. Isso é sustentabilidade na veia, é ESG na veia, na alma do processo sustentável. E isso acontece com cana, com hortifruti granjeiros, com a pecuária leiteira, com a pecuária de corte, está crescendo uma tecnologia sempre sustentável no limite da possibilidade econômica de cada agente. Então, de fato, nossa agricultura é sustentável. O problema nosso não está na agricultura, está fora da agricultura, está nas ilegalidades, desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndios criminosos, garimpos clandestinos. Essas ilegalidades não são cometidas por produtores profissionais. Eles não fazem isso porque eles perdem a propriedade deles. Então não são loucos fazer isso aqui. Quem faz são aventureiros, são criminosos, têm que ser punidos. Só que a dificuldade para atingir esse pessoal todo numa região que é metade do Brasil, que é a Amazônia, metade do território brasileiro,
É difícil, mas é necessário que haja, de fato, uma política pública muito vigorosa, é uma decisão clara de acabar com o que é ilegal. Por quê? Porque os países que concordam conosco acabam usando a ilegalidade não cometida por produtores como se fosse cometida por produtores. E com isso criam obstáculos e barreiras à nossa produção agrícola por uma razão óbvia. Nós estamos crescendo e ganhando mercado. No ano 2000, o agronegócio brasileiro escutou 20 bilhões de dólares. No ano 2000, 20 bilhões, ano passado, 160 bilhões de dólares. Um crescimento espetacular, espantoso, que nenhum país do mundo vai nessa velocidade, mas que, obviamente, implicou em tirar alguém do mercado. Alguém perdeu o mercado para o Brasil pela sua eficiência competitiva. Então, qualquer argumento vale para tentar tirar a gente dessa parada comercial produtiva e competitiva como nós temos no Brasil. E isso, então, Matheus, acaba também interferindo nos acordos comerciais, que é a tua questão. Mas essa coisa vai evoluir no Brasil. Nós temos que caminhar para isso, claramente. Veja só um assunto. O acordo União Europeia-Mercosul é fundamental para os dois blocos. Fundamental. No entanto, já faz quase 4 anos estamos patinando nesse negócio sem avançar 1 centímetro. Por quê? Porque o argumento é de caráter ambiental. O argumento é lógico. O argumento é legítimo. Usar o ambiente como um fator de barreira comercial é importante, mas não de maneira hipócrita, não criando a barreira como se fosse uma coisa legítima. É legítima na teoria, na prática é uma mera barreira comercial. Então nós precisamos trabalhar os acordos comerciais com verdade, com legitimidade, com números. Agora mesmo, essa barreira nova que a União Europeia está fazendo com esse New Deal europeu, com segurar o carbono na fronteira, e agora esse tema muito claro, não comprar nada de países que desmataram depois de dezembro de 2020, é direcionado para o Brasil. Né? Então, nós temos que ter argumentos claros, técnicos, científicos. O tema do mercado de carbono, que você citou aí agora, nós temos que ter os nossos dados, nós não podemos engolir os dados que vêm da Europa, que tem uma agricultura temperada, diferente da nossa. Né? Nós temos muito mais sustentabilidade, muito mais clareza no sequestro de carbono do que os países ricos. Nós temos uma matriz energética, nossa matriz energética tem 45% renovável. E metade disso é da agricultura, é biomassa. É etanol, é biodiesel, é lenha, é biometano, é todo a eletricidade gerada no setor subalcooleiro. Então, nós temos uma matriz energética sustentável. E a deles não é, dos países ricos não é, da Europa não é. É baseada em produtos fósseis, como carvão, como gás. Então, nós temos condições extraordinárias de sustentabilidade. É preciso mostrar isso. Mas para mostrar isso não basta ser bom. Tem que tirar o que é ruim, que atrapalha a nossa imagem. Então, na tua pergunta, os acordos comerciais têm que ser feitos com base na verdade. E a verdade é que estão sustentáveis. Mas a verdade é que tem bandido que tem que ser eliminado do processo. Muito bom. Doutor Rodrigues, hoje até mudando um pouquinho aí da temática da conversa, mas ainda assim seguindo nesse caminho da internacionalização das relações comerciais, a gente percebeu hoje, eu estava conversando com um cliente e um dado interessante foi que as exportações, né, do agro, eles registraram receita recorde nesse primeiro semestre, faturando mais de 82 bilhões. E a partir disso, a gente foi trocando algumas ideias, conversando, e aí a pauta que surgiu foi: quem é o principal player responsável pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento ecológico de forma geral? E aí eu falei para ele, falei, cara, sendo bem sincero com você, o principal player é o produtor rural. Ele é quem está no campo, ele é quem está produzindo, então ele é quem tem esse contato direto e instantâneo com a própria natureza. E isso é um fator que muitas vezes não fica claro para as pessoas. Eu vejo que grande parte das pessoas que conversam comigo sobre essa pauta falam que o principal player é o Estado, que o principal player seria talvez os ambientalistas ali, e na verdade não. Eu mesmo atribuo que o principal player é o fazendeiro, é o produtor rural, e que o Estado entra como um player secundário ali, né, de apoio, de incentivo. Eu queria até que você discorresse um pouco sobre
esse comentário, que eu vejo que é muito recorrente assim nas pessoas, principalmente quem não tem contato com o campo. Para mim é um pouco mais fácil, nasci em cima da sela do cavalo, fui criado ali no, na poeira, no meio do campo, mas para a maioria não é. Olha, Matheus, você tem toda a razão. Eu, no entanto, eu prefiro dizer, por uma questão política, né? Mas também ética, de que o responsável pela sustentabilidade do Brasil são as cadeias produtivas do agronegócio. Não é só o produtor rural, são as cadeias produtivas, né? Que começam lá numa prancheta dos cientistas, tendo uma variedade nova, técnicas novas, que são aplicadas para o produtor rural. Então, começa pelo pesquisador, pelo cientista, passa pela universidade, passa pelos insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, passa pelo serviço, crédito, seguro, transporte, armazenagem, etc. Passa pela produção, aí sim, atividade rural, na veia, passa pela colheita, pela armazenagem, pela industrialização, embalagem, distribuição. Isso é uma cadeia produtiva, né? Então, eu diria que a sustentabilidade só é efetiva se for em toda a cadeia produtiva. Se o produtor for, mas o fabricante de, por exemplo, produtor de algodão, o produtor de algodão no Brasil é o mais sustentável do mundo, conhecidamente no mundo inteiro. Produtor sustentabilíssimo, com tecnologia de ponta, de frente. Mas se ele fizer tudo bem feito, mas a fábrica de calça jeans não for uma fábrica decente, usando trabalho ilegal ou menor de idade, então a cadeia não é sustentável. Então, por isso que eu digo que o fundamental é que a cadeia produtiva como um todo seja sustentável e todos participem do processo de maneira harmoniosa. E aqui, um assunto importante, que a gente não comenta muito, Matheus, mas fala-se muito aqui no Brasil, o agro sustenta a economia, o crescimento do PIB sempre se dá, nos últimos anos, o agro tem sustentado, os empregos estão no agro, mas o agro produz uma demanda industrial gigantesca. Quem produz fertilizante, defensivo, equipamento, máquina, serviço, é a cidade, é o urbano, é a indústria urbana. E quem transforma o produto agrícola em alimento, embala e exporta, é a indústria urbana, é o supermercado, é o exportador, é o trading, é o porto. Então, na verdade, o que existe é uma articulação integrada da cadeia produtiva e se todos os agentes, todos os elos forem sustentáveis, o agro é sustentável. Isso acontece no Brasil. Nós temos um agronegócio sustentável. O produto rural, eu diria que é a coluna dorsal. Eu uso até uma imagem, viu, Matheus? Que o agronegócio é um guarda-chuva. O cabo é o produtor rural. Se tiver o cabo, todo mundo fica na chuva. Mas a cadeia produtiva protege todo mundo da tempestade. E é por isso, né, doutor Roberto Rodrigues, que a gente fala também assim que o agro é o celeiro do mundo, e a gente exporta para mais de 160 países. Olha que exemplo disso, né, a gente pode ver a todo momento. Eu ainda nessa semana estava num encontro com americanos onde serviram suco de laranja, e por acaso trouxeram, na verdade, né, o recipiente onde esse suco de laranja estava sendo servido. Aí um americano pega, sabendo que eu era brasileiro, dá uma olhada no rótulo e fala: Brasil, Brasil. Ficou surpreso de que o suco de laranja era brasileiro, né? Ele talvez não sabia, a gente sabe, né, o quanto o nosso país manda, né, a citricultura é forte, manda aqui também para a América do Norte e para tantos outros países, né, para citar apenas um exemplo. Mas já que a gente ainda está nessa pauta verde, pode falar, pode falar. Não, só nesse exemplo aí, no mundo, de cada 10 copos de suco de laranja, 7 são do Brasil. 70%. 70%. É uma maravilha. Então, assim, é impossível não lembrar do Brasil, na verdade, e não associar, claro, ao agro. Só quem produz é que sabe, obviamente, de todos os problemas da luta que é, da dificuldade, né, que é produzir. E é por isso que, às vezes, esses fóruns, essas discussões, esses bate-papos e todas essas informações do agro são relevantes, são importantes, né, exatamente para todo mundo conhecer a cadeia, o campo e a cidade, que é um programa que o senhor participa, por exemplo. Olha que bacana, né? Falar do agro no campo e levar o que acontece no campo para a cidade, para que todos saibam, né, que a caixinha de leite não nasceu no supermercado, para que os ovos, né, que estão lá na nossa mesa, no café da manhã, né, tem todo um processo que a galinha colocou lá no celeiro, e passa por uma seleção, enfim, tem tanta coisa para ser aprendida e que, às vezes, o próprio brasileiro ou desconhece ou não sabe. Talvez cabe a nós,
né, doutor Roberto Rodrigues? Cabe a nós, assim, como talvez emissores, digamos assim, dessa informação, dessa agroinformação, levar adiante tudo isso. Mas teve um congresso agora recente, que foi o último, né, que foi o Congresso Brasileiro do Agronegócio, e já que a gente falou bastante dessa pauta verde, um dos assuntos que se falou muito por lá foi sobre o Brasil ser uma potência agroambiental. E aí a gente já falou sobre alguns assuntos, por exemplo, a emissão de carbono, falamos um pouquinho aqui, teve a discussão por lá da transição da economia verde, né, para a economia verde, os desafios de infraestrutura logística, a sustentabilidade, que também foram assuntos que nós tocamos aqui, que estavam presentes lá no Congresso. Agora, como é que o Brasil pode participar, na sua opinião, de forma, digamos assim, estratégica nessa chamada transição energética global? Bom, essa é uma questão com a qual eu tenho ampla intimidade, porque eu trabalhei lá no Proálcool, lá atrás, há 40 anos atrás, desse processo. Então, veja, a matriz energética mundial ela é baseada no produto fóssil. Né? É o óleo, é o petróleo, é o carvão, mineral. São produtos fósseis que, portanto, número 1, tendem a acabar algum dia. E número 2, são altamente geradores de carbono, são, portanto, geradores de gás de efeito de estufa e que perturbam o meio ambiente de maneira direta. No Brasil, a nossa matriz energética é 45% renovável. Tem. Só que o que todo mundo sabe disso aí, mas o que ninguém sabe, Márcio, é que a biomassa no Brasil responde por 17% da matriz energética. Mais do que todas as hidrelétricas somadas. Mas ninguém sabe disso. 17% da nossa matriz é agrícola. É bagaço de cana que vira energia elétrica, é etanol de milho, é etanol de cana, é biodiesel de soja, é biodiesel hoje, já avançando muito, nos produtos da Amazônia, óleo de palma. Hoje, as cooperativas e indústrias de integração do sul do país, particularmente, produzem uma quantidade enorme de biometano com os dejetos de suínos e frangos que são criados nas grandes cooperativas, nas grandes granjas de integração no sul do país, crescendo espantosamente. Nós temos também a biomassa gerando muita matéria-prima para energia, né? Carvão, matéria. O que é? Biomassa. É mata plantada que vira carvão, biomassa. Isso tudo incorpora essa matriz energética com 19%, 17% de toda a matriz energética brasileira. É um número extraordinário e sozinho representa mais do que toda a parte renovável da matriz energética do mundo. A matriz energética do mundo tem 16% renovável, a nossa é 45%. Isso é uma diferença extraordinária. Mas isso aí, nós precisamos pensar em que você pode fazer biomassa em países grandes, com áreas grandes, que não interfiram com a produção agrícola. É meia verdade. Márcio, desde o tempo do Proálcool, no Proálcool, 74, no século passado, metade do século passado, as pessoas diziam, os críticos diziam, a cana vai acabar com a comida. Ao contrário, nós triplicamos a produção de comida e não triplicamos de cana. Não é? Então, as coisas convivem em qualquer país do mundo. Claro, é muito pequenininho, é uma produção dependente de trigo, por exemplo, mas não precisa. Ela compra o combustível, não compra petróleo, compra etanol. E hoje nós estamos caminhando para um processo, por exemplo, de carros elétricos. São Paulo, o governo de São Paulo está criando um laboratório para isso, assim como o japonês está fazendo também. Nós vamos produzir hidrogênio verde a partir do etanol no próprio automóvel. O motor automóvel vai transformar etanol em hidrogênio verde e o carro vai tocar em hidrogênio verde. Muito mais limpo do que o carro elétrico que vem da Europa, baseado em minerais altamente poluentes, como lítio, etc. Então, nós temos uma condição de iluminar o mundo com uma matriz energética muito mais sustentável e mais renovável. Agora, obviamente, Márcio, isso tromba com o império do petróleo. Então, precisa haver uma longa discussão, uma articulação de longo prazo, para que as pessoas pensem economicamente, socialmente e ambientalmente. E ESG na energia. Né? Já estamos chegando ao petróleo a $90 o barril. Já está ficando complicado para o mundo. Muito bom, doutor Roberto. Seguinte, acredito que a gente já teve uma aula aqui de diversas pautas que envolvem o agronegócio e também a sustentabilidade. E chegou num momento muito esperado por todos nós, que é fazer uma pergunta
se é um PodPay positivo ou um PodPay negativo. Então, até remontando aqui o nosso cenário, o agronegócio, inevitavelmente, é pauta das discussões hoje em dia, a sustentabilidade também. Então, o agronegócio brasileiro é sustentável e ele, por isso, seria um PodPay positivo ou um PodPay negativo, e por quê? Extremamente positivo, Matheus. Extremamente positivo. Os números mostram isso à exaustão, né? Só a questão da produção de grãos, produção agrícola lastreada em inovação, em tecnologia e em empreendedorismo produtor rural brasileiro, que trabalhou com muito critério e com muito vigor. Então, é positivo. Agora, o processo competitivo não é um processo estático, ele é dinâmico. Você não evolui em tecnologia, não evolui em logística, vai perdendo espaço nessa competitividade. Há um estudo feito pela OCDE, e o Matheus, e pela FAO, e mais recentemente pelo próprio USDA americano, que diz o seguinte: a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% em 10 anos para que não falte comida para ninguém no mundo. E por que esse tema ganhou uma dimensão extraordinária de alimento? Porque é paz. Não haverá paz se não houver fome. Então, acabar com a fome é o instrumento central para garantir a paz universal. E a ONU, cujo papel é discutir, garantir a paz no mundo, passou a trabalhar com a questão da segurança alimentar, né? E a FAO, a questão da ONU, a OMC, etc. Então, o mundo acadêmico desenvolvido é o seguinte: Brasil, o mundo tem que crescer 20% nos alimentos em 10 anos. Para isso acontecer, o Brasil tem que crescer 40%. Ou seja, o mundo está pedindo para nós aumentar em 10 anos a produção de alimentos em 40%, para que o mundo aumente a metade, 20%. Por quê? Por causa disso. Tecnologia, terra disponível, empreendedorismo e políticas públicas adequadas que surgem de quando em quando alimentando a agricultura brasileira. Então, sem dúvida, Matheus, positivo. Agora, tem que ter uma estratégia para que esse positivo potencial seja uma realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, Matheus. O Márcio sabe disso, eu já falei com ele 500 vezes sobre isso, que o Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. Está escrito nas estrelas. Vai ser, com ou sem governo, com ou sem apoio, com ou sem acordos comerciais. Será. Se houver acordo comercial, se houver estrutura logística, se houver política pública, vai ser mais depressa. E vai ser para o bem do Brasil. Não é agricultor, não. Ninguém no Brasil hoje está isento do benefício do agro. Ou porque é produtor, ou porque é consumidor. O agro incorpora o urbano e o rural numa mescla única. Eu assisti um tempo atrás, Matheus, Márcia também falou sobre isso também, aquela grande atriz francesa, Catherine Deneuve, o maior prêmio do cinema europeu, chamado Prêmio Mulher, há uns 8 anos atrás. Ganhou esse prêmio, e na solenidade de entrega do prêmio, ela dedicou o prêmio aos agricultores franceses. E os jornalistas falaram: mas como? Uma diva como a senhora, uma atriz mundialmente reconhecida, famosa, amada no mundo inteiro, dedicar um prêmio de cinema a agricultor? Ela respondeu: como é que a senhora acha que eu estou viva? Quem é que me alimenta? Quem é que me veste? Quem é que me calça? Meu sapato na sapataria, nasce num pasto. A carne vai para o estômago e o couro vai para o sapato, para o cinto, para a bolsa. Meu vestido é de seda. Seda não nasce na loja de pano, nasce na agricultura. Então, tudo que eu sou, devo à agricultura. E você também. Ela está escrevendo aí essa entrevista num papel que vem de árvore, que é agricultor que planta. Então, na verdade, esse conceito de que o rural e o urbano são duas partes indissolúveis do mesmo corpo, é que tem que ser olhado claramente. Eu não tenho dúvida, Matheus, o Márcio sabe disso. O Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, vai ser o campeão mundial da paz. Não há nada mais importante do que a paz no mundo. E nós podemos dizer aos nossos netos um dia que o Brasil liderou a paz no mundo porque alimentou o mundo inteiro. Matheus, acho que a gente vai embora com aquele gostinho de quero mais, né? Mas fica aqui o convite para outras oportunidades. Dr. Roberto Rodrigues sempre fala com muita propriedade, com muito entusiasmo e tem coro, tem eco aqui conosco, na verdade, nesse assunto do agronegócio, porque nós também sabemos reconhecer e dar o valor que o agro realmente necessita.
E é um trabalho diário. Não é um trabalho que a gente sabe que ele precisa fazer uma vez por semana. Não, você não escova o dente todos os dias, você não acorda todos os dias e levanta e dorme todos os dias e precisa lembrar de várias atividades todos os dias que são importantes na sua vida. Come Então todo dia. coloque também o agro. Exatamente, come todos os dias. Então, assim, gente, por favor, vamos fazer a nossa parte, porque o mínimo que nós devemos, e esse é o nosso compromisso, é estarmos cientes de tudo aquilo que está ao nosso redor. E nada mais lindo de ver, bonito de se admirar e saber que o produtor rural ele precisa do nosso apoio em todos os momentos. Vamos deixar as políticas públicas nesse momento de lado, porque a gente sabe que elas são necessárias também, mas tendo o apoio da população brasileira e da população mundial, que já foi falado, se alimenta todos os dias, é fundamental. Doutor Roberto Rodrigues, foi uma honra dividir esse espaço aqui. Obrigado por aceitar o convite aqui do PodPay, do nosso convite. E fica aqui o nosso muito obrigado por essa aula de bilhões de hoje. Um grande abraço. Muito obrigado. Márcio, Matheus, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo. Obrigado a vocês, um grande abraço.